do segredo judaico da riqueza. E como eu falei antes, infelizmente nem todo judeu é rico, mas o judeu tem uma coisa: o judeu não tem medo do dinheiro. O judeu não tem medo do sucesso. Chegou a época mais especial de acordo com todas as previsões da Cabala e do judaísmo. Quanto mais escuridão, mais oportunidade nós temos de enxergar a luz. Do seu em português acho que é solidel, mas que significa na verdade nada mais do que uma cobertura na cabeça. Para se lembrar. O homem judeu sempre tem que andar com alguma cobertura na cabeça para lembrar que o cérebro dele não manda na vida dele. Que a gente tem alguma coisa além da lógica, além da razão. Agora, a Cabala está na moda e eu vou te explicar por quê. O que é a Cabala? Ela é a alma do judaísmo. Toda religião, tudo que tem no mundo, tem o corpo e tem a alma. O corpo é a parte técnica. O que pode fazer, o que não pode fazer. Qual é a obrigação, qual é a proibição. Isso é o corpo do judaísmo, que tem 613. A alma é o significado, o espírito da coisa, a vibração, o calor. Então, o que é a Cabala ou a Cabalá? Nada mais é do que o significado do judaísmo. O verdadeiro motivo que alguém deve buscar a Cabala é, como o Danilo falou aqui, buscar a verdade pela verdade. Se interessar por Deus, Ele me criou. Ele deve ser gente boa. Ele me criou. Ele deve gostar de mim. Ele deve ser interessante. Sabe quando você se apaixona por alguém, você gosta de alguém? Você não fica pensando, eu vou me aproximar daquela pessoa porque aí eu vou me dar bem. Sério, isso aqui é um charlatão, é um interesseiro. Qualquer coisa na vida que você se interessa pela essência. Agora, consequentemente, se Deus é bom, você vai se dar bem. Então, eu diria a mesma coisa sobre a Cabala. Uma pessoa que ela vai com uma cabeça muito mesquinha, costumo dizer, cabeça de pobre, muita gente pensa que todo judeu é rico. Quem dera, mas não é verdade. Eu conheço muitos judeus ricos, muitos judeus que infelizmente não são ricos, o contrário. Mas uma coisa é verdade: o judeu aprendeu a lidar bem com o dinheiro. E eu acho que esse é o fundamento da Cabala. Se você me perguntar, Danilo, qual é a essência da Cabala? Pensar com cabeça de rico. O que significa pensar com cabeça de rico? Significa a pessoa parar de ser um necessitado. Parar de pedir esmola. Parar de pedir esmola para a vida, o tempo inteiro. Se você presta atenção na maioria dos papos da pessoa, das pessoas de direita, de esquerda, não faz diferença. Estão toda hora mendigando atenção, mendigando amor, mendigando dinheiro. Como se nós fôssemos um bando de coitados precisando o tempo inteiro de alguma coisa. Então você resolveu ter uma cabeça de pobre. Sempre a culpa é de alguém, a culpa é de Deus. Olha aí, Deus fez o mundo e deixou assim, então todo mundo sofre. Exatamente. Olha aí, Deus fez eu nascer numa favela, Deus fez eu nascer numa casa de rico e meu pai não me dá atenção. A culpa é sempre de Deus. Sempre a culpa vai ser de alguém. Pode Sempre ser de Deus, ou do governo, ou da escola, do meu pai, da minha mãe. De acordo com os psicanalistas, sempre é culpa dos pais. E no pior dos casos, a culpa vai ser de você mesmo. Mas de novo você achou um culpado. E aí o cara fica depressivo, fica triste, porque ele se acha o culpado de tudo. Então vem a Cabala e ensina, para de procurar o culpado e começa a ter cabeça de rico. Cabeça de rico quer dizer, começa a procurar o responsável. O culpado é Deus, óbvio que é Deus. Ele que criou tudo, ele criou você, criou teus pais, teus avós, todos os traumas, Deus não tem nenhum problema em assumir a culpa. Agora, o responsável para fazer alguma coisa é você. Qual a diferença do culpado pro responsável? Você. O culpado significa pensar de uma forma passiva, de uma forma ressentida e de uma forma procurando uma justificativa para não fazer nada, certo? Por que você procura o culpado? Você está querendo dizer, a culpa é dele? Beleza, já achamos o culpado, já tem o veredito, agora eu posso ficar na minha zona de conforto. Acabou. Eu sou um coitado, eu não tenho como melhorar nada. Então... Qual que é a solução? A solução é falar assim, claro que você é um coitado, isso não tem discussão. Você é um ser humano limitado, graças a Deus. Tem o entendimento limitado, tem o coração limitado. Se você parte do princípio que você é imperfeito, tudo que vem é lucro. Então todo o conceito de gratidão é você viver
Viver em gratidão quer dizer, meu amigo, minha amiga, você saiu do zero. Você saiu do nada. Sabe qual é a história da tua vida? Você saiu do nada. Tanto se você acredita na Bíblia, ou se você acredita no Big Bang, seja uma versão ou seja outra, você caiu do avião e sobreviveu. Qual é a sensação de uma pessoa que ela sobreviveu a um acidente aéreo? Ele não fica procurando explicações, quem é culpado. Eu já falei com algumas pessoas e já li várias entrevistas de pessoas que sobreviveram a uma catástrofe. Sabe o que eles falam? Não sei porquê, mas eu fui escolhido para viver. Fui escolhido pela vida, estou aqui agora. A vida muda. A vida muda, na hora. Porque ele fala assim, eu preciso viver por mim e por todos aqueles que morreram lá. Então a pessoa para de raciocinar tanto e ele começa a agradecer, e agradecer, e agradecer. Ele vive muito mais. Eu quis dizer assim, hoje em dia, né, a gente vive uma época que por causa de todas as desgraças que infelizmente aconteceram no passado, né, e pensamentos muito radicais, com razão, a humanidade resolveu virar mais pacífica. E isso é uma coisa muito boa, mais democrática, mais pacífica, mais amorosa. Então eu acho que finalmente estamos chegando numa época que precisa passar para o second step, para o segundo passo. Qual seria? Qual seria? Você começar a achar legal as diferenças do outro. Você começar a curtir o diferente. Você começar a ter orgulho das suas diferenças e você começar literalmente a achar a vida engraçada. Eu sempre falo nas minhas aulas que só tem duas maneiras inteligentes de você enxergar a vida. Os gregos filósofos já sabiam disso, desde sempre. Ou a vida é uma tragédia, ou a vida é uma comédia. Séria ela não é, com certeza. Concordo. Você concorda? Concordo. Você começa a analisar tudo, a política, a economia, Não faz a maneira, sentido. as religiões, a maneira que as pessoas elas se comunicam. O ser humano é um ser extremamente engraçado, para não falar trágico. Né? Quantas vezes você muda de humor no mesmo dia? Quantas coisas malucas sem sentido. Quantas coisas malucas você pensa? Assim, quando a gente começa a aceitar essa condição humana de mudar de emoções todo dia, de mudar de opinião o tempo inteiro, a gente começa a achar muito mais interessante conversar com alguém que pensa o contrário de nós do que conversar o tempo inteiro com aquelas pessoas que ficam te batendo palma, que ficam só te elogiando, que ficam só levantando a tua bola. Porque aí, desculpa falar, você não passa de uma planta. Sabe o que quer dizer? Você passa a vida inteira paz e amor, óbvio, porque todo mundo que você convive concorda com você. Tá todo mundo vivendo em bolha hoje. Exato. Não, e aliás, isso próprio eu acho uma coisa legal. Quando você quer falar uma coisa da Bíblia, seja você judeu, ou cristão, ou muçulmano, ou budista, ou de qualquer religião, ou não tem a religião, E ateu? não precisa, tem sempre aquela coisa da formalidade, né? O pessoal bate na mesa e fala, agora vem a palavra. O que isso causa? Isso causa uma dualidade muito grande na vida da pessoa, uma dicotomia. Porque é assim, tem a minha vida normal e tem aquela hora chata que o rabino vai falar, ou que o padre vai falar. Você entendeu? É como se a gente estivesse separando a nossa vida em dois. Tem a minha casa e tem a igreja. Tem a minha casa e tem a sinagoga. Então na igreja, na sinagoga, eu preciso ser uma pessoa com bons comportamentos, e em casa eu... Exatamente. Em casa, porque eu não tô na igreja, não tô na sinagoga, então em casa eu... Exato. Mas essa Pode dicotomia entre o corpo e a alma, ela causa problemas psicológicos em muita gente. Então eu entendo muita gente que fala, eu frequentei a religião por muito tempo e isso não estava me fazendo bem. Qual é a resposta? A resposta é a seguinte, Deus é politicamente incorreto. Ou seja, Deus é muito mais informal do que você imagina. Ele tem que virar o nosso bate-papo, tem que ser gostoso falar de Deus, tem que ser uma coisa engraçada. Falei para um amigo, quem te disse que Deus não é engraçado? As pessoas decidiram que Deus é sério. Normalmente as pessoas mais inteligentes, elas são muito engraçadas. Não sei se você sabe, mas no Talmud, que é a sabedoria milenar judaica, sempre o rabino, antes de começar a aula, contava uma piada. E você vê muitas passagens da Cabala e do Talmud que os rabinos usavam metáforas muito engraçadas para descrever os conceitos extremamente profundos. Inclusive o rei Salomão, que pela Bíblia era considerado o mais sábio dos homens, ele tinha muito senso de humor. Eu sempre falo
no judaísmo, o senso de humor não é piada. É algo muito sério, vamos falar dessas palavras. Por quê? Porque uma pessoa aprender a rir de si mesma, a rir das suas opiniões, a rir dos seus preconceitos, a rir e questionar os seus valores, é isso que faz um cérebro inteligente ser saudável. No momento que você para de rir, no momento que você para de se questionar, no momento que você se leva muito a sério, os outros vão te levar na piada. Esse é um ditado cabalístico. Quando você se leva muito a sério, você vai virar uma piada, com razão. Porque é óbvio, todo mundo sabe que você muda de opinião 3 vezes por dia. Pode querer esconder, a gente sabe. Não dá pra se levar a sério. Exato. Então, quando a gente começa a levar com leveza, mesmo conceitos religiosos e conceitos ortodoxos e conceitos moralistas, no sentido de poder ouvir a opinião contrária à nossa, isso é muito sério. E é por isso que no judaísmo a piada, ela tem um lugar assim fundamental. A árvore da vida são as 10 ferramentas que Deus usou para criar o universo, que são as 10 ferramentas que o ser humano usa no seu dia a dia. Uma pessoa que ela tem um bom equilíbrio entre essas 10 ferramentas, naturalmente ela vai se conhecer melhor, ela vai conhecer Deus melhor e ela vai conhecer o funcionamento do universo melhor. E essas 10 ferramentas é algo muito interessante, porque Deus é infinito, mas ele resolveu se colocar, se limitar no número 10, e por isso o número 10 ele é muito usado na matemática, em todos os assuntos da vida. Isso que você está falando é uma fórmula que para um cara leigo parece numerologia, é uma fórmula fechada, é uma fórmula... isso pode soar para quem é leigo como misticismo, como superstição. Todo o povo judeu crê nisso ou isto é uma vertente do judaísmo? É uma crença judaica, é um dos 13 princípios do judaísmo, é acreditar que com o passar das gerações, mesmo que às vezes não parece, mas nós estamos sim desenvolvendo o nosso mundo, o mundo está evoluindo para uma consciência maior, e isso é Messias, que a gente chama em hebraico Mashiach. Então, qual é o objetivo? Desculpa interromper, qual é o objetivo? É chegar, é o mundo virar o que era antes da queda do homem lá no Jardim do Éden? Não, melhor ainda. Porque existe um conceito da Cabala, um dos conceitos da Cabala, é que toda a queda é para uma subida maior, senão não teria tido a queda. Sempre que você cai na vida, não é para você voltar à situação anterior, é para você ficar melhor ainda, senão não valeu a pena a queda. Por que o homem, e por que Deus permitiu que o homem caísse? Foi para adquirir anticorpos e não acontecer igual aconteceu com Lúcifer? Eu gostei dessa versão que você está falando, mas assim, o judaísmo não acredita em Lúcifer, o judaísmo acredita que tanto o bem como o mal, eles vêm de Deus. Deus criou o livre-arbítrio, então ele te deu o bem, ele te deu o mal. Mas como eu falei antes, Deus é politicamente incorreto. Então como começa o Gênesis? Como começa toda a história da Bíblia? Um pecado original. Já pensou nisso, Danilo? Você que estuda a Bíblia aqui. O judaísmo, né? Não, porque o judaísmo começa só falando M, né? Como a gente fala. Porque assim, Deus criou Adão e Eva no paraíso. Perfeito, tudo de bom. Falou, olha, você só não pode comer daquela fruta. Aí vão os dois curiosos e comem a fruta proibida. Depois Caim matou Abel. E aí vai. Você reconhecer a tua insuficiência, a tua imperfeição, a tua limitação, é para isso que Deus te criou. Então, quando ele deixou Adão e Eva, que se achavam o máximo, porque eles foram criados com as mãos divinas, o ser humano gosta de se achar o máximo. Conversavam direto com Deus. Né? Conversavam direto. E aí pisaram na bola. Pode olhar lá literalmente na Bíblia. Eles comeram a fruta proibida. Primeira coisa, ficaram com vergonha. Começaram a se esconder atrás da moita. Adão se escondeu atrás... Quer dizer, toda esse dilema, essa crise existencial da humanidade começou ali. Por que eu estou trazendo tudo isso, Danilo? Você perguntou, se você vai me perguntar, é a época da perfeição? Ao contrário. É a época que o ser humano vai entender que com a tua imperfeição, você pode chegar muito mais longe.
Pode pegar na tua vida, vamos pensar. Quando você estava se achando o máximo, quando você se acha perfeito, quando você está pleno, você está zen, como se fala no mundo de hoje, quanto você produz? Não muito. Tá. Agora, quando uma pessoa, sem ficar estressado, sem se sentir culpado, mas ele percebe a graça da insuficiência, ele percebe a graça das nossas imperfeições, ele aprende a rir disso, a busca ela se torna infinita. Como tudo que acontece na vida, existem mensagens muito nítidas, muito claras do que está acontecendo conosco. E a primeira delas, quem é o ser humano? Você é aquilo que você transmite. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é mais inteligente, se você é menos inteligente. Se você transmite algo ruim, você vai ficar de castigo em casa. Se você transmite algo bom, você pode disseminar isso. O ser humano é extremamente contagiante. E eu acho isso uma grande mensagem, Danilo. Por quê? Muita gente pensa que para você descobrir a tua essência, você precisa ir para o Tibete e meditar e fazer um ano de viagem pelo mundo e se isolar. Vem o judaísmo e fala ao contrário. Você só descobre quem você é por aquilo que você transmite, pela energia que você deixa para os outros. A alegria é contagiante, a tristeza também. O bem é contagiante, o mal também. E a segunda lição que eu queria passar disso é, chegou um amigo e falou no começo, Dudu, você viu? Tá todo mundo de máscara. Eu respondi ingenuamente, sempre esteve. Talvez o ser humano está percebendo que a gente sempre usou a máscara e a gente está esperando o dia para poder tirar a máscara. Mas eu acho isso uma ideia muito forte, muito profunda. Por quê? Claro que usamos máscaras, claro. Nós temos inseguranças, nós temos várias personalidades, nós temos medos. Para de tentar desmascarar as pessoas. Estou falando do coração. Eu vejo hoje pessoas achando que espiritualidade, que divindade, é você chegar e falar, eu sei toda a tua verdade. Você falou aquilo e não pode falar. Exatamente. Eu vi lá que você fez e não pode fazer. Exato. Cancela. Exato. Cabala do cancelamento. Vamos cancelar esse cara. Quer acabar no cancelamento? Tem, pode olhar no YouTube, é a cabala do cancelamento. Tem gente que acha que ser uma pessoa correta significa começar a apontar o dedo. Cancelar os outros. Aquele é o mascarado. Todos nós somos, meus amigos, desde que o ser humano existe. Claro que sim. Nós temos o nosso showzinho para poder conviver em sociedade. Isso é bom? Isso é ruim? Eu não estou julgando agora. Mas, se você realmente quer tirar a máscara de alguém, começa pela tua. Começa pela tua. E pode ter certeza que na hora que você é quem você é, o outro também vai ser aquele que ele pode ser. Queria muito terminar com essa mensagem, porque eu sei que muita gente pergunta do segredo judaico da riqueza. E como eu falei antes, infelizmente nem todo judeu é rico, mas o judeu tem uma coisa, o judeu não tem medo do dinheiro. O judeu não tem medo do sucesso. O judeu não tem medo de ser feliz. Infelizmente a gente vê uma psicologia que não sei por quem foi disseminada na humanidade, e quando você se acha um coitadinho, quando você sofre, quando você se empequena, Deus curte mais você. E esse é um pensamento errado. Para mim, Messias ou Mashiach, que você perguntou antes, é pensar com cabeça grande. É começar a perceber, Deus não precisa te ver ferrado para Ele gostar de você. Ao contrário, Deus quer uma pessoa feliz, uma pessoa que transborda, uma pessoa de sucesso. Então, se a gente muda esse mecanismo e a gente pensa, por que Deus criou o mundo? Deus não era necessitado, como muita gente pensa. Deus não estava sozinho, não estava sentindo solidão. Deus não criou o mundo a partir do nada. Deus criou o mundo a partir do tudo. Ele tinha tudo. Mas Ele resolveu querer o Danilo. Ele resolveu querer você. Não por necessidade, por prazer. Se a gente muda esse link na nossa cabeça e a gente para de pensar em preencher o vazio. Você não é vazio. Quem falou para você que você é vazio? Quem falou que você é um necessitado? Quem falou que falta alguma coisa? E quando a gente começa a pensar a partir da riqueza, a gente atrai isso também para a nossa vida. Porque a gente saiba
receber a bênção, a dádiva e o prazer que é estar vivo.